Deus, aquele que é digno de receber toda a honra, toda a força, toda a glória e poder. Amém?
Glória a Deus. Abra a palavra no livro de Apocalipse. Gente do céu, eu estou lendo tanto Apocalipse. Acabamos hoje, o estudo de Apocalipse com os jovens. E a sensação que tem é que a gente não sabe mais nada. Nós vamos ter que começar tudo de novo, né? Uma coisa vai levando a outra, questionamentos são apresentados, e tem sido um tempo precioso. Então, acho que 2 ou 3 semanas atrás eu também preguei aqui, falando da igreja de Esmirna, naquele culto da igreja perseguida. E hoje eu quero ler com você e repartir ao seu coração algo que Deus falou comigo. Eu tenho estado muito inquieto, eu tenho estado muito pensativo, reflexivo, em relação à vida espiritual, minha própria, e tudo começa com a gente, da igreja, e esse texto falou-me tremendamente ao coração. Ontem nós tivemos uma reunião com os seminaristas, e eu reparti essa inquietação com eles, e hoje eu queria também repartir com você essa porção das Escrituras, Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso de número 7, que nos diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém. Feche os seus olhos. Deus, esta é a tua palavra para as nossas vidas nessa noite de Santa Ceia. É uma palavra pastoral que eu tenho recebido do Supremo Pastor da minha alma, e agora quero repartir à igreja. Que o Senhor possa nos abençoar. Me abençoe para que eu possa abençoar o teu povo. Me dê uma unção especial, uma graça especial para repartir essa palavra sem que haja contaminação. Pai, que só saia dos meus lábios aquilo que sair do teu coração para a vida do teu povo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, dá-nos um coração receptivo à tua palavra. Senhor, dá-nos um coração aberto para que possamos proclamar o Senhor nessa noite aqui, compreendendo a tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus, e o povo de Deus disse amém. Queridos, só para dar um pano de fundo aqui, você já ouviu algumas vezes pregações sobre as igrejas da Ásia Menor. Então, lógico que haviam mais igrejas do que apenas 7 igrejas na Ásia Menor. Então, essa representação, na verdade, é a representação da totalidade das igrejas que professavam o nome de Jesus naquele momento. Você sabe que João, ele já é um ancião, de 90 e poucos anos, e esse ancião é pastor de uma das igrejas. E esse homem, sob o imperador romano Domiciano, ele é levado como um prisioneiro para uma ilha que servia para esse fim, chamada Patmos. É uma ilha vulcânica junto ao mar Egeu.
E era ali que eles mandavam, né, todos os presos, sejam políticos, seja religiosos, todos aqueles que estavam na contramão do império, né, de alguma maneira eles eram jogados e ali eles ficavam até morrer. E João, ele está sendo enviado para aquele lugar, como um escravo, como um cativo, como um preso. E de repente, ali naquele lugar, ele recebe a visita de um anjo, a visita do Senhor, para repartir com ele o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, tem muita gente que tem medo, né? A hora que começa lá a abrir selo, a hora que começa as trombetas a tocar, a hora que vem a besta do mar, a besta da terra, né? A hora que vem os 7 últimos flagelos, misericórdia, né? A gente tem medo de ler o livro do Apocalipse, mas o livro de Apocalipse é um livro de esperança. O livro de Apocalipse é um livro de consolo para aquele e para aquela que vivia debaixo do Império Romano e estava sendo perseguido. Domiciano é chamado de segundo Nero, tamanha atrocidade que ele cometia contra os cristãos, contra aqueles que professavam a fé em Jesus. E esse livro de Apocalipse é uma carta em que o Senhor mesmo revela o seu servo para consolo da igreja. E aqui nessas igrejas ele começa a falar a respeito daquilo que Jesus via na sua própria igreja. E ele escreve então a primeira carta à igreja em Éfeso. Éfeso é a parte ocidental hoje da Turquia. Então ali se chamava Éfeso. Então é uma cidade que foi fundada pelos gregos no ano 1500 a.C. Uma das mais importantes cidades daquela região era a capital da Ásia Menor. Plínio a chamava de a luz da Ásia. Então era uma cidade importante, tendo aí por volta de 300 mil habitantes. Tinha um porto muito grande, um porto marítimo. Então ali tinha uma rota de um comércio. A gente vai ver algumas imagens aí só para você ter uma ideia. Então o porto principal da costa ocidental era ali, era um centro religioso, era um centro comercial e era um centro político. Olha só, hoje é o porto, lá isso era Éfeso. Hoje é a Turquia, mas era Éfeso. Esse porto se manteve até os dias de hoje. Éfeso, ele era conhecido pelas suas estradas pavimentadas, e essas estradas pavimentadas, a Bíblia fala que na plenitude dos tempos o Filho nasceu. E o que é a plenitude dos tempos, senão uma conjuntura que foi propícia para que Jesus viesse? E uma desses fatores que convergiram na vinda de Cristo tem a ver com a questão do Império Romano e a importância que ele dava para suas rotas, para suas estradas, através das quais os seus missionários, os discípulos de Jesus, que viram a morte e a ressurreição do Senhor e começaram a propagar essa verdade, e o Evangelho começou a ser propagado e divulgado também por conta dessas estradas. Essa Éfeso era a rota da seda. Então, por essas estradas, o comércio era muito forte, fluxo de gente era tremendo, nessa cidade grande, importante, e ela tinha dá uma olhada no teatro, olha só que coisa linda, o grande teatro, olha quanta gente cabia ali, então era uma coisa importante, ali tinham as peças, ali tinha muita coisa, então era uma cidade viva, pungente, era uma cidade muito grande, e essa cidade abrigava o templo de Diana, ou Artemis, Diana dos Efésios, ou Artemis. Essa igreja, nessa cidade, ela começa, olha aqui, provavelmente isso aqui seria a igreja de Éfeso. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, provavelmente escreveu para o povo que se reunia nesse lugar, para adorar a Deus, assim como nós estamos fazendo aqui hoje. E essa igreja, ela começa lá em Atos, no capítulo 19. Paulo está fazendo uma das suas viagens missionárias. E ele então chega em Éfeso. E ele descobre que ali tem alguns discípulos, no número de 12. E ele fala: ei, vocês já foram cheios do Espírito Santo? Qual foi a resposta daqueles 12 homens? Nem sei o que é isso. Que bicho é esse? É de comer? É de beber? O que é Espírito Santo? Nós nem sabemos que isso existe. Paulo então, mas vocês foram batizados do quê? Nós somos batizados no batismo de João.
Ah, então peraí. Não é no batismo de João que você tem que ser batizado. Vocês têm que ser batizados no batismo de Jesus. E Paulo ministra, eles são batizados em nome de Jesus e são cheios do Espírito Santo. E a Bíblia fala que ali começa a igreja. E o evangelho é divulgado. Paulo fica ali 2 anos, ministrando na escola de Tirano. Ele fica ali por 2 anos, pregando a palavra, a ponto de falar que toda a Ásia Menor foi alcançada pela pregação de Paulo a partir dessa região, dessa cidade chamada Éfeso. Éfeso não só acolheu a uma igreja, mas como essa igreja se tornou mãe de todas as igrejas da Ásia Menor. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, das igrejas que são mencionadas ali, a igreja de Éfeso foi a mãe de todas essas igrejas. Ela começou essas igrejas. E olha só que interessante, a Bíblia diz que Paulo, em nome de Jesus, através do ministério do Espírito, fazia extraordinários milagres. E muita gente se convertia. Sinais, prodígios, curas extraordinárias, libertação. Aquela cidade foi impactada pelo Evangelho, aquela região foi impactada pelo Evangelho através do ministério de Paulo, a ponto de aqueles que faziam artes mágicas irem à praça pública, talvez naquele grande teatro, e dizer: olha, eu era um pecador, porque eu não conhecia o Deus eterno, eu era envolvido em ocultismo, eu era envolvido em artes mágicas, e agora eu quero confessar publicamente o nome de Jesus de Nazaré. Eles pegavam os livros de artes mágicas, e eles jogavam num lugar que fizeram uma pira daquilo ali, para meter fogo, né? Eles queimavam ali, renegando aquilo, renegando o envolvimento com o ocultismo, e agora declarando que eles eram homens e mulheres de Deus. E ali começa aquela igreja. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, essa carta foi escrita 40 anos antes do livro de Apocalipse. Isso quer dizer que quando Paulo fundou a igreja e deixou ali Timóteo para pastoreá-la, passado 40 anos, agora não é mais Timóteo o pastor é o apóstolo João, o filho, do trovão, o irmão de Tiago. Esse homem era o último dos apóstolos vivo naquele momento. Todos os outros foram martirizados. João foi o único homem que provavelmente, dos apóstolos, que teve uma morte natural. Todos os outros foram martirizados. João, ele então é pastor dessa igreja, 40 anos depois dela ter sido fundada. Isso quer dizer que agora já era a 2ª geração de crentes que estava ali naquela igreja. E quando você vai ler a carta aos Efésios, fala de posicionamento em Cristo, fala do amor, fala de tantas coisas magníficas, especiais. O livro de Efésios, ele é 6 capítulos, então ele fala, os 3 primeiros capítulos, da posição que nós temos em Cristo. Depois vai falar que essa posição em Cristo vai interferir na nossa vida cotidiana. Os outros últimos capítulos falam do trato, como é que o homem trata a esposa, como é que a esposa trata o marido, como é que os pais tratam os filhos tratam os pais. Então, ele vai trabalhando essa questão, que o nosso posicionamento em Cristo, em amor, muda a nossa forma de ser, no cotidiano, em coisas práticas, e tudo isso patrocinado pela graça de Deus, e é o amor de Deus que nos move. E olha só, João então recebe essa carta, e Jesus, quando ele vai escrever as cartas para as igrejas, ele começa a se apresentar. Para cada igreja, ele se apresenta de uma maneira. Para cada carta, ele dá algumas características de si próprio para as igrejas. E para essa igreja, ele diz 2 coisas que para mim é tremenda. A primeira coisa, ele diz que ele conserva na sua mão a sua vida. Você sabia disso? Que Jesus tem você na mão dele? Mas sabe como é que Jesus tem a gente na mão? Eu tenho o microfone na mão, certo? Isso aqui eu vi
e achei muito interessante. Isso aqui não está na minha mão? Mas está sobrando para cima, está sobrando para baixo, não é isso? O termo usado é assim, ó. Está vendo isso aqui? Isso aqui é a tampinha ali do nosso óleo. Quando Jesus escreveu a carta dizendo que ele tinha a igreja e as pessoas que professavam a fé nele, na mão, era isso aqui, ó. Nós estamos na mão do Senhor. É por isso que escrevendo lá em João capítulo 10, ele disse assim: aquele que o Pai me dá está nas minhas mãos e ninguém pode arrebatá-la dela, louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa que eu quero ministrar ao seu coração é que você está nas mãos do Senhor, guardado, protegido, abençoado. É Ele que conduz a sua vida, nada e ninguém pode te alcançar, ninguém pode tocar em você. Quando escreveu lá a carta à igreja de Éfeso, Paulo fala de uma luta entre a carne e o espírito, né, em Gálatas, mas em Efésios ele fala de uma luta, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, a sua luta não é contra teu marido, a sua luta não é contra seu filho, a minha e a sua luta são contra os principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, mas a Bíblia fala, queridos, que a despeito dessa batalha, nós estamos protegidos na mão do Eterno e ninguém pode nos tocar, louvado seja o Senhor. Só que ele diz que além dele ter todos na mão, a Bíblia diz que ele anda no meio da igreja. Isso quer dizer que você chegou aqui hoje com um problema que ninguém sabe, só você e seu travesseiro. E ele está dizendo, eu sou aquele que ando pela igreja e conheço a necessidade e a realidade do meu povo, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que você está vivendo. Algumas pessoas falam, pastor, estou orando pelo Senhor. Não, eu estou tão feliz, rapaz. Aí coisa boa, quando o irmão liga e fala, porque às vezes eu tenho costume, né, de mandar mensagem, me lembrei de você, estou orando por você. E agora, qual tem sido a minha surpresa? Alguém manda mensagem, pastor, eu estou orando pelo Senhor. Falei, aleluia, que delícia. Saber que eu sou como você, que eu também tenho necessidade como você, e que Jesus também é o meu pastor, e que Ele também anda, e conhece a minha vida, e é por isso que tem despertado pessoas para estar orando, uns pelos outros. O que eu estou querendo dizer, eu não sei qual é a tua situação, mas Ele está nessa noite aqui, passando por esses bancos, e dizendo, eu conheço a tua luta, eu conheço a tua história, eu sei do teu problema, ei, você está na minha mão, nada vai te acontecer de mal, porque você é minha, e ninguém pode te arrebatar da minha mão, eu te abençoo, louvado seja o nome do Senhor. É assim que ele se apresenta à igreja em Éfeso. E aí tem uma coisa tremenda, queridos. No verso 2, ele fala, olha, eu conheço, acabei de dizer isso, Ele é o Senhor da igreja, Ele que anda pelo meio dela, Ele que conhece a igreja. A gente tem que pedir uma revelação para saber alguma coisa, Ele não precisa de pedir revelação. Ele conhece a real condição da igreja. Ele conhecia a real condição da igreja que se reunia lá em Éfeso. E olha só o que ele fala. Ei, eu conheço você. Eu conheço as tuas obras. E a obra aqui tem a ver com caráter. E Jesus, passeando no meio da igreja, dizia, eu sei qual é o teu caráter. Eu conheço o teu caráter. E quando ele está falando isso, ele está elogiando a igreja. Porque há uma fórmula dessas cartas. Ele se apresenta com algumas características. Você conhece o efeito sanduíche? Já ouviu falar do efeito sanduíche? Quem já ouviu falar do efeito sanduíche? Já? O que é o efeito sanduíche? Quando você vai dar uma dura em alguém, você chama ela no gabinete, quando ela sentar de frente do pastor, você elogia. É um pão. Depois você carca tudo que você tem que falar, porque é por isso que você chamou a pessoa no gabinete. É o recheio. Aí você despede abençoando, orando. Então isso é o efeito sanduíche, né? Os 2 pães são os elogios e o meio é o recheio. Jesus tinha isso aí no coração dele. Ele começava a carta se apresentando e elogiando a igreja. Depois ele dizia, tenho porém contra ti. E falava qual era o problema, porque ele conhece a igreja. Ele anda no meio da igreja. Ele sabe a nossa condição, a nossa situação. E no final ele diz, isso é uma bênção, viu? Faz mais isso não. Arrepende-te. Porque ao vencedor eu darei um presente, né? Eu darei uma bênção. Essa é a fórmula da igreja. Então ele conhece as obras, né? A condição espiritual da igreja. E ele diz mais, olha, eu conheço o teu
trabalho, algumas versões o teu labor. A palavra usada aqui é copos, que tem a ver com labor até a exaustão. Sabe quando você trabalha até não tem mais força? Sabe quando você trabalhou tanto que você não veio chegar em casa, né? Não é nem para comer. Você já chegou em casa assim, não sei se eu como ou se eu durmo, né? A Silvia sempre vai preferir dormir. Eu sempre vou preferir comer. Mas é aquele cara que trabalhou, aquela pessoa que trabalhou tanto, a exaustão, né? Um trabalho árduo, uma labuta. E Jesus fala, igreja em Éfeso, você é uma igreja que trabalha, você é uma igreja que se desenvolve, você é uma igreja que não é mão curta não para o trabalho, você transpira, você se move de maneira muito intensa, a ponto de ficar cansado e não ter força nenhuma. Jesus está elogiando a igreja, e meu irmão, eu quero elogiar essa igreja, porque a nossa igreja trabalha tanto. Ontem a gente teve aqui uma programação dos homens, 50 homens aqui, né, foram ministrados. Gente, você visse, é difícil homem trabalhar, né? Imagina eu, o Raimundo e o Akira, tentando montar a mesa do café, Maria, você riu, né? Mas não é montar não, montou a mesa de ping-pong, mas nada ficava bonito, nada ficava bonito. Aí a conclusão que nós chegamos, o que vale é que vai estar em cima da mesa. Né? Essa era a beleza da mesa, né? Diferente. Mas a gente trabalha, a gente faz, a gente vê o Akira aí, gente. 80? Fez aniversário, cadê o Akira? 80? 79, fez aniversário essa semana. O braço do velhinho não sobe. Mas está aqui, está trabalhando. A gente limpou, né? A gente não, né? Limparam. Quando eu cheguei ele estava limpado. Já estava limpo. A hora que eu, perdoe. A hora que eu entrei ali, tem um monte de caixa que vai para o projeto missionário, sumiu. Falei, nossa, onde é que está esse negócio? Eu olhei na classe das crianças, estava tudo lá. Eu falei, a primeira coisa que eu falei, meu Deus, amanhã tem escola dominical. E essa é a classe de crianças. A hora que eu cheguei hoje, eles falaram, não, fica tranquilo, pastor. Fica em paz. Fiquei tão em paz que fui embora. Cheguei hoje, as caixas já estão lá de volta, classe preparada para ter. É uma igreja que trabalha, é uma igreja que faz, gente envolvida no ministério. Gente, né, que se doa, se dedica. Então é uma igreja também elogiável. Jesus também sabe do nosso trabalho. A gente não faz coisas perfeitas não, a gente tem muito defeito, mas a gente trabalha até a exaustão. A gente trabalha porque a gente entendeu que essa é a nossa vocação. E Jesus, que conhece a igreja, fala do trabalho e do labor da igreja de Éfeso. E ele diz mais, ei, vocês são perseverantes. É a constância sob circunstância diversa, resistência. E qual era a perseverança daquela igreja, naquele momento? Perseguição. Eles eram perseguidos. Se você declarasse naquela época que era cristão, a primeira coisa que poderia acontecer na sua vida é ser expulso de casa. A segunda coisa, se você não fosse expulso de casa, o império, sabendo que você professava fé em Jesus, era saquear a tua casa, espoliar os teus bens. O escritor aos Hebreus diz que eles achavam isso bacana, porque eles podiam sofrer por amor a Cristo. Então eles eram perseverantes, mesmo pressionados. Eles eram perseverantes, mesmo debaixo de perseguição, de tortura. Alguns morreram nessa tortura. Outros, como João, foram levados como escravos, jogados para esquecimento e para morrer, sem cuidado, abandonado. E eles ainda eram perseverantes na fé. E Jesus vê isso. Jesus vê a nossa perseverança, irmãos. Quando a gente está trabalhando debaixo de circunstância adversa, mas a gente não arreda a mão, não arreda o pé. Mesmo debaixo de luta, a gente continua dizendo, Jesus Cristo é o Senhor e eu não vou negá-lo. E ele diz mais, olha, vocês, além de trabalharem até exaustão, além de perseverarem, vocês não suportam homens maus. O que é isso? Homens maus aqui são aqueles que se introduziam na igreja para disseminar heresias. E esses homens maus, para frente, Jesus vai dizer, que se auto-intitulam apóstolos, e não são. Eles vêm aqui, você sabe que eles são maus,
você sabe, vocês conhecem a intenção do coração deles, e isso Jesus está vendo como algo positivo da igreja. Vocês não suportam esses homens, vocês não aturam isso, vocês não, sabe que isso causa náusea em vocês, e isso é elogiável. Jesus vai mais. Ora, vocês têm perseverança, e agora aqui falando, sabe o que acontecia naquela época? Culto ao imperador. O imperador, Roma, era uma deusa, e os imperadores eram representantes dos deuses, e eles eram dignos, segundo o império, de adoração. Templos foram levantados para que os imperadores fossem cultuados. É por isso que Paulo falou, Quírios não é imperador, Quírios é Jesus, o Senhor, Ele é o Senhor. Quírios é a palavra Senhor, usada para culto da adoração aos imperadores. Ele falou, olha, vocês são perseverantes, mesmo quando o império fala que é para vocês adorar o imperador, vocês se recusam, vocês perseveram, mesmo debaixo de uma pressão tremenda, vocês suportam provas, e todas elas vocês são aprovados, e vocês suportam sem esmorecer, vocês não se cansam. Acaba uma prova, chega outra e fala, eu estou pronto para a próxima. Que igreja é essa, gente? Que igreja maravilhosa, que igreja abençoada, trabalha, não suporta os homens maus. Lá na frente vai falar dos nicolaítas. Olha, você tem outro positivo aí, vocês odeiam os nicolaítas. Sabe o que os nicolaítas falavam? Espírito e a carne não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus salvou o seu espírito, pode continuar pecando à vontade, porque a carne não vai interferir no espírito. Então se prostituam, então vivam de maneira devassa, façam o que vocês quiserem, porque não tem nada a ver, não há essa associação. Mas vocês não suportam isso. Vocês entenderam que o evangelho, quando entra no coração de alguém, transforma esse alguém em outra criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então isso é elogiável por Jesus. E ele diz uma coisa tremenda depois. Depois de todo esse tipo de elogio, ele diz assim: deu ruim alguma coisa. Tenho, porém, contra ti. E o que é que Jesus tinha contra aquela igreja? Olha só, aquela igreja não tinha nenhum pecado, gente. Naquela igreja não tinha imoralidade. Naquela igreja não tinha conduta equivocada, errada de caráter. Era uma igreja ortodoxa no sentido de que ela sabe o que é reto, no que diz respeito também à teologia. Ela, quando via uma heresia, ela percebia que aquilo estava errado, estava longe da sã doutrina, e ela não aceitava, a ponto de reconhecer, esse cara não é apóstolo coisa nenhuma. E ela se levantava contra aquilo. Essa igreja, ela não está sendo repreendida por Jesus, porque teve um desvio de conduta ou na sua religiosidade. Jesus está dizendo para ela: o que eu tenho contra vocês é que vocês trabalham, vocês são retos no caráter, vocês são retos na doutrina. Quando vem alguém no púlpito pregar uma heresia, vocês identificam e rejeitam aquilo. Só que vocês estão divorciados de mim. O coração de vocês, mesmo fazendo tudo isso, não está mais voltado para mim. Vocês estão divorciados, porque a palavra usada aqui para abandono tem a ver com aquele que foi embora. Era a mesma palavra usada para repúdio. Quando um homem repudiava a mulher, era a palavra abandonou, foi embora, deixou. E Jesus está dizendo para aquela igreja que fazia tudo aquilo: vocês me abandonaram. Porque hoje, vocês continuam trabalhando, mas o que move o trabalho não é um coração apaixonado, é a religiosidade. Quando vocês identificam uma heresia, não é porque vocês amam a minha palavra. Quando vocês perseveram, quando vocês são colocados à prova e até a morte, e não me negam, nem assim vocês estão fazendo porque me amam. Gente, isso para mim é duro demais.
E eu, quando comecei a ler aquilo, comecei a pensar em mim. E fiz uma avaliação. Hoje é noite de ceia. E a Santa Ceia é um momento de avaliação. Porque talvez você esteja perseverando diante de uma luta. Talvez você esteja trabalhando exaustivamente no reino. Talvez você esteja vivendo uma conduta correta lá no trabalho. Todo mundo mente, você não mente. Todo mundo olha para aquela mulher que vem de maneira sensual e você vira o rosto e não quer saber. Todo mundo compartilha pornografia e sabe que não podem compartilhar com você porque você não aceita, porque a primeira vez que mandaram para você, você saiu do grupo. E mesmo assim, você está fazendo isso não porque ama Jesus. Meu Deus, eu fico imaginando o apóstolo João recebendo essa exortação. Como é que João é conhecido? O apóstolo do amor. E ele era o pastor daquela igreja. E aquela igreja que quando começou era apaixonada por Jesus. Quando começou amava o Senhor. Quando trabalhava era em resposta ao amor de Deus. Quando perseverava era em resposta ao amor de Deus. Quando resistiu aos homens maus era em resposta ao amor de Deus. Quando refutava uma doutrina herética era em resposta ao amor de Deus. Agora eles continuam refutando heresia, eles continuam trabalhando, eles continuam perseverando. Mas Jesus fala: você está em pecado, porque agora o que vocês fazem não é mais por amor. Vocês estão no piloto automático. Eu tive um carro que tinha piloto automático. Eu ia embora para Uberlândia, apertava lá, regulava a quilometragem, gente do céu, dava sono. Você não fazia mais nada. Era reta lá e você ficava só lá, tudo. Subida, ele acelerava, descida, ele diminuía. E às vezes a nossa vida está assim. E eu fico imaginando a dor do apóstolo João, o apóstolo do amor, ouvindo: a tua igreja deixou de me amar, cara. João, aquela igreja maravilhosa deixou de me amar. E quais são os sinais de quem deixou de amar o Senhor? Primeira coisa aqui, quando a gente deixa de amar o Senhor, primeiro a gente deixa de nutrir paixão por Jesus. Você lembra quando você se converteu? Você lembra quando o Evangelho te alcançou? Não era maravilhoso? Gente do céu, eu lembro quando o Evangelho chegou no meu coração, mas chegou no coração, não na mente. Saiu daqui e foi para cá. Aqueceu o coração. Eu ia para o banheiro, eu levava a Bíblia. Eu ia para o quarto, eu levava a Bíblia. Tinha churrasco no meu avô, falava: hoje estou em casa jejuando. Quantos churrascos na casa do avô. Eu fiquei lá no quarto, gelado. Ora malacandalaba, eu te amo, Jesus. E orava e buscava, porque o meu maior prazer era o Senhor. Era tão gostoso. Quando a gente chegava, o culto era às 8 horas dos jovens. A gente entrava na classe São Marcos às 6. Estava toda moçada, 20, 25 anos, e a gente orava, a gente reunia, mas que delícia, para depois de 2 horas a gente vinha aqui para cultuar Deus. Como era gostoso, marcava a vigília. Não, a nossa igreja encheu 2 ônibus para a vigília lá em Araçariguama, perto de Sorocaba, no Vale da Benção. Eu já fui em vigília lá sozinho, tamanha era a fome, tamanha era a sede, era o amor. Sabe aquela coisa gostosa, aquela paixão, aquele negócio que mexia com a gente. Eu já usei essa expressão aqui. Lembra quando você conquistou a sua esposa? Você saía da sua casa, dava aquele friozinho na barriga. Hoje eu vou encontrar a amada. Como que será que está o cabelo dela? Como que será que está? Qual roupa que ela vai pôr? Como que vai ser? Nossa, era que via, e dava aquele negócio na perna, né? Dava aquele negócio no coração, a gente treme. Não era gostoso? Era a mesma coisa com o Senhor. Você lembra quando você se converteu? Não era assim? Aquela coisa maravilhosa. Acabava o culto, dava uma saudade. Nossa, vou ter que esperar até terça-feira. Até terça. Aí acabava a terça, falou: meu Deus, até domingo de manhã vai ser tão difícil. Aí chegava domingo de manhã na escola dominical, os jovens: o culto é só às 7, 2 horas vamos para o Taquaral evangelizar. E a galera lá no Taquaral, a gente não fazia nada, só andava cantando, pegava o violão, sentava, gente do céu, ou então vinha aqui na igreja e ficava orando, depois ia embora, tomava banho e voltava para onde? Para a igreja,
para adorar a Deus com a igreja, com tudo mais, que delícia! Acabou a paixão. Sabe quando a gente mede a paixão? Quando a gente pede para a igreja orar. Eu não vejo mais fervor. Eu vejo um aqui, outro ali. Gente, essa igreja pegava fogo. Essa igreja, quando falava, vamos orar, meu Deus. Sabe por quê? Porque individualmente, cada um era uma tocha, que quando se unia, aquilo alastrava, e era uma coisa maravilhosa. Me perdoe se eu estou saudosista, mas é porque eu estou vendo hoje. Eu não sou daqueles que lamentam passar, não, porque a Bíblia diz que isso é pecado. É pecado dizer melhor foram os tempos do passado. Isso é pecado, porque a gente está limitando Deus lá atrás. Só que hoje eu vejo e eu sinto que Deus podia fazer alguma coisa. Sabe o que está faltando? Está muito bonito, está lindo, lindo. Mas falta olho borrado de chorar, porque está quebrantado na presença do Senhor. Acho que a gente podia enfeiar a foto. O espaço está lindo e o coração vazio. A foto está maravilhosa, é like que não acaba mais. Mas eu não vejo gente chorando na presença do Senhor. Eu não vejo gente chegando e falando, pastor, me ajuda, pastor, porque eu estou tratando mal a minha esposa, eu preciso mudar. Ou o esposo, ou o filho está tratando mal, eu não vejo. Vamos orar. Ah, tem gente que nem levanta. Vamos adorar. Essa música eu não gosto. Porque é outra coisa que acontece, outro sinal daquele que não está mais apaixonado por Jesus e abandonou, divorciou dele. Começa a ficar crítico, porque só passa a ter olhos para o outro. A igreja de Éfeso assim, identificava o apóstolo que não era apóstolo, odiava a obra dos nicolaítas, fazia isso tudo de maneira positiva. Ela olhava muito para o outro e Jesus falou, para de olhar para o outro, olha para o seu coração. A gente se separou e você não entendeu ainda. Você se separou de mim. Você me abandonou. Porque quando falta paixão, sobra crítica. Aí está isso, está errado, aquilo está errado, a forma de trabalhar está errado, essa ação não dá certo. É porque falta paixão. E isso não depõe para a igreja, depõe para quem está falando. Depõe para quem está disseminando isso. Depõe para quem está alastrando. Isso é fogo estranho. Fogo estranho é fogo que não vem do altar. É fogo que não foi aceso pelo Eterno. É fogo de gente que não é apaixonada, alastra, e é um câncer, me perdoe a expressão, na vida da igreja. Sobra crítica porque falta paixão. Porque, meu irmão, quando há paixão, quando é paixão, a gente só tem olhos para o amado, e o amado é belo, a gente não consegue ver as falhas. Elas existem, elas continuam, mas a gente só tem olhos para o amado. Mas quando a gente tira os olhos do amado, porque a gente deixou de estar apaixonado e se divorciou dele, a gente começa a identificar os problemas, eles são tantos, e são mesmo. A igreja militante é uma igreja defeituosa. Mas quando eu estou apaixonado por aquele que morreu pela igreja, eu consigo ver em meio ao caos a beleza da igreja também. Que nessa noite de Santa Ceia, você pergunte, permita, que Jesus faça essa pergunta a você. Tenho, porém, contra ti isso, se abandonou o primeiro amor. Quando você vinha para fazer alguma coisa na casa de Deus, não era por obrigação. Hoje, às vezes, a gente vem por obrigação. Hoje, às vezes, a gente vem porque tem aquele compromisso. E isso é certo. Só que a Bíblia diz que tudo aquilo que não procede do amor é pecado. Então, muitas vezes, até o teu culto é pecaminoso aos olhos de Deus. Porque você não fez aquilo com amor. Você fez aquilo porque está acostumado. Ou porque é tão religioso a ponto de pensar, eu vou, porque senão vai cair um raio na minha cabeça. Eu vou na igreja porque senão a semana não vai ser boa. Aí faz da igreja uma sessão do descarrego. Eu vou lá para ter a bênção do eterno, mas não tem o eterno no coração. Quem vai atrás de bênção é porque não tem o eterno no coração.
porque quem tem o eterno no coração tem a própria bênção dentro de si. Que nessa noite, nessa palavra pastoral, eu queria que você lembrasse como eu comecei o sermão. Deus falou comigo isso. O chicote começou no meu lombo. Isso é fruto da minha reflexão. Isso é fruto de um olhar para mim, de um olhar para o meu coração. Gente, faz mais de 20 anos que eu prego todo domingo. Aí eu comecei a lembrar e falei, meu Deus, às vezes quando eu tinha que pregar, um tempo atrás, parecia aquela fera enjaulada. Abre logo esse negócio, eu quero pegar o microfone. Isso é paixão, porque sabe que tem uma palavra de Deus para repartir com a igreja. E o que Jesus está dizendo, cuidado para que você não substitua o serviço pela presença, a presença pelo serviço. Foi isso, esse era o pecado da igreja. Vocês acham que o trabalho substitui a presença? Isso não é verdade, isso é pecado. É a presença que te leva ao serviço. Isso é agradável aos olhos do Senhor. Saia do ativismo, saia da religiosidade, saia do fazer por fazer, volte a se apaixonar por Jesus. O coração dele anseia pelo nosso coração. Talvez ele sinta saudade de você no quarto, no lugar secreto. Talvez ele tenha saudade de quando você tinha temor ao abrir a Bíblia. Talvez ele sinta saudade de quando você dizia, hoje eu vou me privar de uma boa refeição para me consagrar ao Senhor. Talvez ele tenha saudade daquele tempo que você entrava no quarto para pedir orientação do que é que você vai fazer, qual caminho você vai seguir. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Agora o que eu acho bonito é que ele termina apoteoticamente. Ele termina dizendo 3 coisas, 3 direções para aquele que percebeu que a paixão está baixa. Está fazendo tudo, mas a paixão diminuiu. Isso pode acontecer, até comigo. Ele diz 3 coisas. A primeira é lembra-te. Agora, o que eu acho lindo é a forma com que o Senhor trata a gente. Ele não pede para aquela igreja, lembra do teu pecado. Não. Ele não fala isso. Ele não está jogando na cara o pecado da igreja. Ele está pedindo que a igreja se recorde. Lembre de onde ela caiu. Lembra quando você fazia a coisa certa e parou de fazer. Ele não pede, lembra o que você está fazendo errado. Lembra o que você deixou de fazer e que era certo. Lembra, era uma exortação à memória. Lembra do filho pródigo? Filho pródigo pegou parte da herança que lhe cabia, gastou tudo com prostitutas, com amigos, e lá no buraco, ele caiu em si. Ele tomou aquele susto. Meu Deus, eu aqui passando fome, e os trabalhadores na casa do meu pai estão sendo sustentados por um pão gostoso. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou digno de me chamares de filho, trata-me como um dos teus empregados e eu já estou no lucro. O pai nem responde. Da roupa nova, da sandália, da anel no dedo, novilho cevado, churrascão, festa. Lembra de onde você caiu, recorda, traz a memória. Logo que eu me converti, eu era doido nos jejum. Eu experimentei tudo que você imagina. Eu estou com saudade daquilo. Esse ano, e eu não estou dizendo que eu não estou jejuando, não. E me perdoe repartir isso com você. Mas só nesse ano, a gente está no mês 7. Eu já fiz 2 vezes jejum de 21 dias. A igreja ficou sabendo. E Deus falou assim para mim, agora faça um, mas não conte para a igreja. Faça um, eu e você. E aí eu comecei a lembrar
de quando eu trabalhava lá no centro da cidade, e a gente lá com o Vandão, quantas vezes eu falava, hoje eu não vou almoçar não, vou lá na igreja batista, porque era a única que estava aberta, e ficava a minha hora do almoço orando. Quantas vezes eu ia lá com a Silvia almoçar, e era só salada. Eu começava na quarta salada, depois só ia comer na quinta salada. É verdade que eu comi 1 quilo de salada, mas depois na sexta eu entregava. Aí um dia eu falei assim, hoje eu vou ficar 3 dias sem beber água, vou tomar 1 copo de água às 6 horas da tarde. Deu meia-noite, comecei o jejum, 6 horas da tarde fui beber água. Gente, passei tão mal, deu dor no estômago, comecei a transpirar, parecia que eu estava vazando, sei lá o que aconteceu comigo. Mas o que eu fazia me deu saudade daquilo. Talvez eu não esteja tão apaixonado pelo Senhor, e eu não tenho preocupação nenhuma de como o seu pastor dizer, pastor também, se bobear, continua fazendo tudo, porque é pago para isso. Mas eu não sou um profissional da fé, eu sou um homem de Deus, que também preciso me lembrar de onde caí. Arrepende-te, não é emoção, como o perdão, é uma decisão. Você lembrou de onde você caiu? O que te impede de voltar a fazer o que você fazia? Nada, então volta, que é a última prática, né? Volta à prática, volta a fazer o que você fazia, valorize a presença de Jesus, lembra-te, arrepende-te e volta à prática. E aí Jesus diz após a exortação, se você não fizer isso, eu moverei de ti o candeeiro. Candeeiro é um candelabro, né? Metia fogo aqui e iluminava o ambiente. Se você não se arrepender, se não se lembrar, não se arrepender e não voltar àquela prática, você vai continuar fazendo isso por um bom tempo, né? Mas vai acabar a pilha, vai acabar aquele lastro espiritual que você acumulou, acaba. E aí, sabe o que eu vou fazer? Eu vou remover o candelabro, eu vou remover a luz, você vai ficar na escuridão. Queridos, a igreja em Éfeso foi exortada dessa forma. Se hoje você for na Turquia, só tem pedra, não tem mais a presença daquela igreja pujante, crescente, que amava, que perseverava. Aquela igreja acabou, porque sendo exortado, não cedeu à exortação. Sendo exortado, não se lembrou, não averiguou o coração, e por não fazer isso, nenhuma das palavras de Jesus cai por terra, ele moveu o candeeiro, a luz, a presença de Deus, o restinho, ele removeu. E o que aconteceu? Sobrou mais nada. Nessa noite de Santa Ceia, queridos, porque talvez a gente tenha participado da Santa Ceia como um protocolo religioso. Talvez a gente esteja participando da ceia de maneira mecânica, no piloto automático, sem a consciência de que isso é símbolo da comunhão que nós temos com Deus. Em suma, a palavra dessa noite é: qual é o nível da tua paixão, da minha paixão por Jesus? De 0 a 10, quanto você está apaixonado? E gente apaixonada faz coisa doida, né? Gente apaixonada não mede esforço. Gente apaixonada faz porque quer fazer, não porque precisa, quer fazer para agradar aquele que estará recebendo o que ele está fazendo. Qual o nível da minha paixão por Jesus? Ele diz assim, ao que vencer, ao vencedor. Quem será o vencedor? O remanescente que se arrependeu. Vencedor é aquele que se mantém fiel. Vencedor é o fiel e aquele que estava desviado e voltou. Aquele que deixou a paixão e voltou a se apaixonar. Quando um casal chega e diz, olha, eu não te amo mais, ou não estou mais apaixonado, você não vai mandar, então separe e arruma outra, ou outro. Não, dá um jeito de reacender a paixão. Dá um jeito, seja criativo, faça alguma coisa. É isso que Jesus está dizendo, volta a fazer o que você deixou de fazer.
que daqui a pouco você vai rever aquela paixão, daqui a pouco você vai estar inflamado de novo, você vai estar queimando pelo amor do Senhor. E Ele diz, olha, o que vencer, eu darei que se alimente da árvore da vida, que está lá no paraíso. O que Ele está dizendo? Por que Ele usou esse símbolo? Porque as cartas todas, assim como Ele dá algumas características de si, diferente em cada carta, Ele também faz uma promessa diferente a partir daquela realidade que Ele encontrava na igreja. E aqui o que faltava era comunhão. O que faltava era Deus andar no jardim com o homem. E nessa noite de ceia, de tudo que eu falei, o que eu queria deixar para você é: valorize a presença de Jesus. Não valorize o seu muito trabalho, o seu muito fazer. Valorize a presença de Jesus. Quando Paulo vai escrever a carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala do amor. Ele diz que era possível gente morrer queimada e mesmo assim não ter sido movida pelo amor. Gente que se jogava na fogueira, mas não era porque amava Jesus. E Jesus fala, isso não é amor verdadeiro. Nessa noite, como anda o teu amor por Jesus? Você se transformou numa pessoa amarga? Você se transformou numa pessoa crítica? Está faltando olhar para Jesus. Está faltando se apaixonar de novo. Eu não estou aqui eximindo culpa, não. Não estou eximindo erro. Não é nada disso. É que quando eu estou apaixonado, as críticas diminuem, as coisas erradas que eu percebo, elas estão ali, mas a minha forma de lidar com elas é diferente, porque eu estou apaixonado. Nessa noite, precisamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque Ele quer nos dar de novo acesso à comunhão, à presença, e isso hoje, simbolicamente, nós faremos na ceia do Senhor. Que essa ceia seja um marco na sua vida. Que você continue fazendo tudo o que você está fazendo, ainda mais. Mas não porque você se transformou num ser humano religioso. Porque você está de novo apaixonado por Jesus. Jesus seja a tua motivação. Jesus seja aquele que move você. Em nome de Jesus de Nazaré. Vamos ficar de pé? É a música que a gente já sabia, né? Faça dessa oração, dessa canção, não sei se tem projetada lá. Mas eu queria que você, se você não sabe essa canção, pudesse ouvir e fazer dessa canção a sua oração. A Santa Ceia, ela deve ser precedida por um momento de reflexão e de tomada de decisão. A ceia, ela não exclui ninguém. A Santa Ceia é inclusiva. Judas, que traiu Jesus, participou da ceia. E Jesus não falou para Judas, você não, hein? Jesus deixou. Por quê? Porque quem diz se vai tomar ou não é a própria pessoa, e isso deve ser respeitado. Mas a ceia nunca foi para excluir, a ceia foi para incluir. Identificando alguma coisa errada, se conserte. Identificando alguma coisa que não está legal, o nível da paixão por Jesus não está bom, se conserte e faça dessa canção a sua oração de preparação para participar da ceia, em nome de Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar contigo, Senhor. Quero rever os conceitos, valores. Eu quero recordar
seus olhos. Foi por amor que Ele morreu por você no Calvário. E que esse amor acenda a chama no teu coração. E que você, a partir de hoje, possa ter a renovação da sua paixão por Jesus. Senhor, nós estamos na tua presença, na presença daquele cujos olhos são como tocha de fogo. Ele olha no mais íntimo do nosso ser. Salmo 139 diz: Tu conheces o meu assentar, o meu deitar. Para onde mirei do teu espírito? Se subir aos altos céus, ali tu estás. Se descer às profundezas, até ali tu estás. Nada está escondido perante aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Por isso, nessa noite de ceia, depois desta palavra de amor do Senhor para conosco, porque a tua palavra diz que o Senhor exorta aquele a quem ama, o Senhor exorta filhos e não bastardos. E se fomos exortados nessa noite, é porque somos filhos do Senhor. E por isso, ó Deus, nós não resistimos à tua voz, não resistimos à tua palavra, ao contrário, nos rendemos a ela e pedimos perdão ao nosso pecado. Nos lembramos, Senhor, de como era bom quando nós éramos apaixonados por ti. Nos arrependemos disso e queremos voltar a praticar as primeiras obras, Senhor. Nós queremos voltar às primeiras obras, porque nós nos arrependemos. Diga assim: Senhor, nesta noite eu ouvi e compreendi a tua palavra. O Senhor não fala com ausentes, por isso eu recebo esta palavra para o meu coração. Me ajuda nesse retorno para a prática das primeiras obras. Eu quero viver de novo o primeiro amor, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar o pessoal da